A paz do Senhor para todos. O nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Jó, capítulo 6 e os versos 14 e o 15, que diz: Ao que está cansado e aflito, deveria o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Mas meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a corrente dos ribeiros que passa. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, diante das catástrofes, dos temporais, né, que passaram por cima de Jó, no caso dele perder todos os seus bens, no caso dele perder todos os seus filhos, seus 10 filhos, né? No caso dele perder a sua saúde, né, onde ele estava do pé até a cabeça ferido de uma chaga mortal, né? Nós vemos que os amigos dele vieram consolá-lo, mas quando esses amigos vieram consolar, eles agora vieram acusar. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, para que a gente, quando vê alguém passando por uma luta, passando por um problema, que seja de saúde, que seja financeiro, que seja problema espiritual, que seja problema conjugal, que seja problemas com o filho, que seja problema de desemprego, a gente não venha a acusar aquela pessoa, principalmente aqueles que temem a Deus, dizendo que aquilo ali está sendo castigado, que foi isso que os colegas de Jó disseram. Eles disseram: olha, para o tempo, e verás que nenhum justo passou pelo que tu estás passando, nenhum justo foi castigado. Agora os ímpios, sim, eles são castigados por causa dos seus pecados. Tu consolaste a muitos, confortaste a mão de muitos, e agora tu estás aí nesse estado porque pecassem. Porque se tu fosse justo, tu não estava colhendo esses frutos. Esses frutos que tu estás colhendo são frutos de pecadores. Então nós vemos aí que eles acusaram a Jó. E aqui nós vemos que Jó, para se defender disso aí, olha, o que está aflito, mesmo que ele tivesse deixado o temor de Deus, vocês não deveriam acusá-lo, sobrecarregá-lo, botar mais peso, uma acusação. Vocês deveriam ter, era misericórdia dele, ter compaixão dele. Irmão, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro temor de Deus, ele vem acompanhado da compaixão. Jesus disse, né, aos judeus: e de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Nós temos que ter misericórdia das pessoas. Uma pessoa está passando por uma luta, nós nunca vamos acusar aquela pessoa, mesmo que ele tenha falhado, mesmo que ele tivesse desviado, deixado a Deus. Aqueles homens que temiam a Deus, não era para colocar a sobrecarga sobre ele. Nós vemos a palavra de Deus no livro de Romanos, na Bíblia Sagrada. Ela diz que seja o nosso propósito não colocar tropeço na vida dos irmãos, não colocar mais tropeço na vida dos irmãos. Já no capítulo 15 de Romanos, versículo 1, diz: mas vós que sois fortes, deveis suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a vós mesmos. Então, irmão, nós devemos estar preparados para socorrer, ajudar as pessoas quando estiver aflito. O aflito, ele precisa de palavras consoladoras, ele precisa de palavras que aliviem o seu peso. Nós hoje estamos vivendo num mundo onde as pessoas gostam mais de acusar do que de ajudar, do que de tirar sobrecarga sobre as pessoas. Mesmo que as pessoas falharam contra os homens ou contra Deus, a gente que teme a Deus deve ser misericordioso, como é misericordioso Deus, o nosso Pai que está nos céus. E no capítulo 6 de Gálatas está escrito assim: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em algumas falhas, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmão que está fraco, né?
o que está doente, vamos levar uma palavra de ânimo para levantar a pessoa, para fortalecer a pessoa, porque tudo passa na vida das pessoas, e o bem que a gente fez, a gente vai colher, mas aquele que semeia vento, colhe tempestade. Por isso, devemos ter sempre palavras boas, palavras agradáveis, principalmente quando olhar para uma pessoa que está passando por crise, que está doente, passando por uma crise em qualquer área da sua vida espiritual, social, amorosa. Vamos chegar com palavras de conforto, de consolo, porque quando essa pessoa passar por essa crise, ele vai te agradecer, vai dizer muito obrigado por aquelas boas palavras, pela aquela consolação, pelo aquele conforto que você me deu naquele dia. Ao amigo que está aflito, devemos trazer palavras boas e ser misericordiosos com ele. Que o Senhor vos abençoe.